tema do meu sermão essa noite é: não abro mão de mim. O homem, o ser humano moderno, ele traz consigo algumas coisas terríveis, principalmente no que tange a espiritualidade, porque o ser humano moderno é aquele ser humano que tem que dar certo. A gente vê hoje a grande disputa que tem em ter sucesso, em ter condição. A cultura, ela eleva o ser humano a ser egoísta, presunçoso. E a Bíblia, ela é perfeita quando ela diz que nos últimos tempos os homens serão amantes de si mesmos. Então a gente consegue ver essa grande corrida de cada um olhando para o seu. Isso é o homem, o ser humano moderno. E claro que toda vez que nós nos afastamos da essência de Deus, trazemos sobre nós mesmos problemas. Consequentemente, a gente vê cada vez mais pessoas com problemas psicológicos, pessoas que talvez, que é a grande realidade, não conseguem alcançar os objetivos, emudecem, depreciam. Isso é uma característica do nosso tempo. Tanto é que hoje as maiores enfermidades, elas são do campo da mente, e não só fisicamente. É essa fragilidade desse entendimento do homem moderno que foi constituído para vencer. Isso acaba trazendo um problema dentro do contexto espiritual, porque a gente adentra a casa de Deus e às vezes não vai se despir desse entendimento. E a gente vai vendo no decorrer da jornada que Deus, a gente não vai diminuindo e ele crescendo. A nossa vontade, ela vai sempre ganhando força e lugar. Esse texto aqui, ele é muito conhecido de todos nós, né? Que é o personagem do jovem rico. Mas eu queria trazer essa perspectiva desse homem moderno para a nossa realidade e olhando também para a cruz de Cristo, o que ela representa para nós. E a gente vai vendo a conversa de Jesus aqui e o desenrolar das narrativas, a gente consegue enxergar o quanto nós precisamos entender de fato quem Deus é e o seu propósito para conosco. Deus não está preocupado qual vai ser o sucesso que nós teremos aqui. Para Deus o sucesso do ser humano é conhecê-lo. Para Deus o sucesso é estarmos perto dele. Isso é o sucesso. E essa perspectiva que era muito no passado vem se perdendo no decorrer do tempo. E aqui, sem mais delongas, a gente vai entrar e vamos perceber isso. Certo homem de posição, um governante, um homem da elite, um homem que tinha, um homem que alcançou o que a humanidade hoje procura, um homem de sucesso, um homem que tinha tudo isso, um homem poderoso, de posição. Perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele chega a Jesus com uma pergunta, e a resposta de Jesus, do que me chamas bom, ela é muito sugestiva. Porque Jesus disse que ele era o mestre. A ninguém chamei de mestre senão a mim. Por que Jesus dá essa resposta a esse homem? Uma resposta um pouco estranha do contexto que sempre Jesus apregoou, sou o pão da vida, eu sou o Filho de Deus. Mas esse homem chega ali e fala: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus dá uma resposta meio intrigante. Por que tu me chamas bom? A gente consegue perceber aqui, dentro desse eu do ser humano, que não é uma pergunta esvaziada. É uma pergunta para uma autoafirmação. É uma pergunta para se auto-vangloriar. Esse bom mestre não é olhando Jesus como o Filho de Deus, mas olhando a si próprio, para justificar talvez a sua realidade. Como tu é um bom mestre, eu também sou um bom ser humano. E Jesus de cara, ele falou assim: por que tu me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ele já começa a trazer para esse homem, confrontar esse homem, dizendo o seguinte: não há nada de bom em você, não há nenhuma obra que você possa realizar, que possa te garantir nada. O único bom é Deus. Mesmo sendo ele um Deus que ele não enxergava, porque ele já tinha um Deus, que não era só os bens que ele possuía, era ele mesmo.
E aqui, meus irmãos, quero que você pense comigo essa noite. Quando eu disse que o tema é não abro mão de mim mesmo. Será que de fato nós estamos servindo a Deus? Ou nós não estamos servindo a nós mesmos? Quando a perspectiva de entender quem Deus é e de quem nós somos, ela é clara, de fato que Ele cresça, que a gente diminua. De fato o nosso futuro está na mão de Deus. Se Deus chegar para nós hoje e trazer uma visão ou requerer algo de nós, será que nós estaremos disponíveis a entregar? Ninguém é bom senão um que é Deus. Ele está colocando o foco, não é que ele está se diminuindo, não, que ele era Deus. Mas o problema é aquele que perguntou, aquele homem cheio de si, aquele homem orgulhoso, aquele homem que já tinha um Deus, que estava sempre voltado para ele mesmo. Ele está aí, só um que é bom e esse é Deus. E pergunta, tu sabes os mandamentos? É aqui que entra a gente com perfeição. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus, ele lança os mandamentos que eram concernentes ao próximo, a vida com o próximo. Você sabe os mandamentos? No que tange a boa conduta, no que tange a um bom relacionamento, no que tange a você ser respeitado, e sim, eu guardo isso desde a minha mocidade. É a realidade, não, eu sou servo de Deus, eu não sou injusto, eu pratico a justiça, eu tento me controlar, mas será que esse controle não é algo somente voltado para nós mesmos? Será que toda a nossa separação, a nossa santidade, ela tem a ver com Deus ou tem a ver conosco? Porque pior do que a impiedade é essa presunção revestida de piedade, de santidade e de serviço. De fato, eu entendi que Deus é bom. Se hoje Deus chegar para nós e falar assim, hipoteticamente, responda no fundo do teu coração. Chegar e falar assim, olha, abandona tudo agora e vai lá para a Amazônia passar fome com os Yanomami lá, com uma tribo daquela, e prega o meu evangelho. Você diria assim? Aí, nada. Se a resposta ela é não, nós somos iguais a esse homem aqui, que não abre mão de si. Temos que compreender o seguinte: no momento em que nós dizemos ter se rendido ao Senhor, já não importa mais as nossas vontades e os nossos desejos, não importa mais o nosso eu. É Ele, é a vontade dEle, é o plano dEle, é os projetos dEle, é estar entregue a Ele. Mas hoje é a conveniência. Nós estamos vendo um homem aqui que chega cheio de pompa, perguntando que queria fazer perder a vida eterna. Pô, mestre, eu já estava... Que bom é esse? Você não me enxerga como Deus, e o teu Deus é você e a tua riqueza. Deus é bom. Entenda quem Ele é. Não é só a prática de boas obras, e não leva. As nossas boas obras são trapos de imundícia. Nada que nós podemos fazer aqui é suficiente. Somos salvos pela graça, despedida pelo Senhor. Ele deu. Não há nada em nós que possa ser ofertado ao Senhor e recebamos algo em troca. Não há. Ele deu o Filho dele. Ele diz, eu guardo isso desde da minha mocidade, da minha juventude. Era um homem de renome e de sucesso. E talvez, pela resposta dele, muitos sabem que era um fariseu, pela sua conduta. Porque até nos outros evangelhos vai dizer, para tu ser perfeito, era um homem que tinha uma conduta. Para ser perfeito, aí ele fala assim, mas te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e traz o tesouro no céu. Depois vem sempre. Aí aqui, a gente vê o quanto nós estamos servindo a nós mesmos. É sempre o que nos é conveniente. Aí você olha assim, poxa, ele tinha riqueza, ele tinha algo que o prendia, ele tinha algo que ele venerava.
Ele tinha algo nele, ele tinha poder, ele tinha posição. Poxa, para um homem desse, se abdicar, jogar tudo para o alto, era algo muito difícil. Imagina você, um Deus cheio de glória, ter escolhido vestir pele humana. Isso é algo muito mais difícil. E o que ele requer do ser humano é pouco, que o ser humano não está disposto a entregar e fazer. Aí a gente vê a riqueza trazendo para a nossa realidade quantas coisas que ele nos pede nós não queremos dar. Nós não queremos abrir mão por causa do que nos é conveniente. E isso é triste, porque o serviço ao Senhor não é aquilo que nos é conveniente, é aquilo que Ele quer, é o reino, é a glória. E nós não abrimos mão do nosso eu. Se não for confortável, eu não quero. Se não for conveniente, eu não quero. Se não for do meu agrado, eu não quero. É esse jogo mesmo. Aí o que Deus requer da gente, a gente percebe que é assim: eu não quero mudar o meu estilo de vida porque eu sou assim. Eu não quero. Eu estou servindo a mim mesmo, não abro mão de mim por Jesus. E o que Ele requer da gente não é pesado, mas mesmo assim, essa pouca coisa, esse nada, nós não queremos abrir, como também essa riqueza nada era. O verdadeiro tesouro é aquele constituído no céu. Ele não estava disposto a abrir mão, e nós estamos. Por causa dele. Ou de fato nós não servimos a nós mesmos ainda. Se é bom para mim, eu estou dentro. Se não é bom, eu estou fora. Então eu não pertenço a Deus. Ele não é o meu Senhor. É muito duro ver, porque às vezes a Escritura ela é explícita a reivindicar de nós uma mudança. E nós com plenos pulmões dizemos: não quero. É isso aí. O quanto as pessoas estão dispostas? Praticamente nada. Vem Deus e fala: abandona essa vida aí e me segue. Eu não, porque eu quero. Eu sou servo de mim. Não abro mão de mim. Eu gosto muito do que Paulo diz: eu considerei tudo esterco para que eu conheça a Cristo. Em Gálatas ele vai dizer também algo semelhante: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Não é mais do que eu quero, não é mais do que me conforta, é o que Deus quer. Enquanto eu estiver como esse homem aqui, preso ao que lhe era conveniente, aquilo que lhe era favorável, eu não vou adentrar no reino dele. E é isso que nós temos que entender. A vida aqui é um vapor, a passagem ela é rápida. Nós precisamos estar rendidos à plena vontade de Deus verdadeiramente. Tudo aquilo que vem do Senhor, que é para o nosso bem, para o nosso melhor, abracemos isso com força. E não fiquemos estribados em nós mesmos. Não é. E é assim. E às vezes se apertar um pouquinho, a pessoa muda até de ambiente, porque ela não quer ser questionada e confrontada de nada. E são coisas tão pequenas. Ele vai dizer assim, um exemplo hipotético: me busque, me adore em espírito e em verdade. Não. Eu não estou querendo, eu estou querendo fazer outra coisa. A Bíblia vai trazer inúmeras situações para que nós possamos escolher. E nós escolhemos a nós mesmos. Se a gente não entender isso, a gente não vai chegar. Porque aqui ele está totalmente preso, ele está cheio de externamente ele está bem, todo presunçoso por aquilo que ele era, um homem de posição, um homem de sucesso. Homem que caminhava segundo a lei. Ele tinha toda a lei que tangia, separa as duas tábuas. Deus diz para ele logo não nem primeiro ao terceiro, mas do quinto até o quarto, do quinto em diante, que era concernente à vida social. Estava tudo certinho. Mas o grande mandamento não existia para ele. Ame ao teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Se é
Se eu amo ao Senhor com toda essa força, eu não estou preocupado comigo, não. Eu estou preocupado com o que Ele quer. Não é mais a minha vontade. E isso é o Evangelho. O Evangelho nos levará a situações que nós faremos não o que nós queremos, mas o que Ele quer. A nossa natureza é caída, não é bom é Deus. A tua natureza é perversa, não há homem nenhum aqui, com obra nenhuma aqui, bom é Deus. Fiz-se nas obras dele, na obra dele, na cruz, em morrer em nosso lugar. Porque a atitude desse homem é a mesma atitude que a gente tem, ele emudece. Ele sai devagarzinho e mete o pé, porque era riquíssimo. Ele não estava disposto a abrir mão do seu eu, da sua riqueza, porque o Evangelho não estava. Como o homem hoje não está disposto a abandonar o seu prazer, a sua loucura por amor de Cristo não quer. Como nós também não queremos abrir mão do suposto conforto, ou daquilo que nos atrai, ou daquilo que é o meu gosto. Não é o nosso gosto, é o de Deus. É isso aqui. Porque se você depois avançar o texto, Deus está conversando com os seus discípulos, e aí o que eles vão dizer? Senhor, nós abandonamos, deixamos tudo e te seguimos. Ele disse isso, e não há um ser humano que tenha abandonado pai, mãe, tudo aqui, que não receba muito mais no reino de meu Pai. É isso. A gente quer ficar preso aqui, ao que nos compete aqui, quando na verdade não é nada disso. Com isso nós vamos nos tolindo de viver o que Deus ele tem, porque não queremos abrir mão de nós mesmos. Não, eu só penso naquilo que me favorece. Quando na verdade ser um servo de Deus é se abnegar. Não é esse egoísmo, é o outro. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Não é a minha vontade, é a dele. É isso aqui. Ele sai de mansinho, porque ele era, ouvindo essas palavras, ficou muito triste. Entristeceu, porque não foi aquilo que ele queria ouvir. Não foi aquilo que ele esperava. Porque assim só, tem que ser o que eu quero ouvir, o que eu espero. Mas esse é o caminho tenebroso, de ruína. Porque Deus está expressando para ele a verdade. Olha, meu amigo, tu está se achando bom, tu está se achando na condição, mas na verdade tu faz tudo por causa de você, não por causa de Deus. Nós não podemos servir ao Senhor buscando as benesses para o nosso proveito. Eu não posso estar aqui porque eu não quero padecer. Não, eu tenho que estar aqui em gratidão ao que Ele fez na cruz. Temos que servir ao Senhor, não é por alguma coisa que possa vir a nós, mas é justamente essa abnegação em dar, sem se preocupar em receber, porque Ele já fez muito na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Agora a gente tem que refletir. Vamos continuar numa conduta aonde eu não abro mão de mim? Ou eu vou me render à plena e perfeita vontade do Senhor, que é boa, ela é agradável, ela nos traz glórias, porque não é para esse plano aqui, é para o reino. A pergunta dele foi excelente, e Jesus revelou quem de fato ele era. Não era alguém que estava preocupado com as coisas de cima, estava preocupado com ele. Tanto é que ele não quis fazer o que Jesus quis. E alguns querendo ainda romantizar a mensagem, eu já ouvi isso, também cabe, mas não tem nada a ver, mas as pessoas gostam de inventar essa história. Dizem que esse poderia ter sido o 13º discípulo, porque Jesus chamou ele para segui-lo e ele não o quis. Não quer dizer que deveria ser, só poderia ser qualquer uma dessas pessoas gostam de romantizar assim. E se a gente trazer para a questão do que é hoje, é isso mesmo. Jesus nos chama para Ele, para segui-lo. E é essa a resposta da pergunta que ele deu, que ele fez a Jesus.
Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A resposta é: segue. A resposta é isso. Mas eu sigo a Cristo? Sigo as minhas presunções? Eu sigo a minha vontade? Eu sigo o meu querer? O que eu sigo? Nós temos que pensar isso essa noite. Porque a obra de Cristo na cruz foi para nos dar essa oportunidade de estar perto dele. Porque o caminho do nosso coração é caminho terrível, que nos leva à destruição. Nos leva, sim. Então não tem que ficar aqui nesse mundo pensando no que o mundo pode produzir, porque o mundo só piora. Eu tenho que começar a pensar nessa ótica de Jesus. Não é o que eu quero, não. É o que Ele quer. Mesmo que isso me leve a um desconforto, mesmo que isso me tire da minha zona de conforto, eu tenho que me anular. Não tem como servir ao Senhor e as nossas plenas vontades estarem em voga. Não é assim. O servo, ele não tem mais vontade plena. O servo serve ao seu Senhor. Segue ao seu Senhor. E é isso que temos que pensar. É o que nos é conveniente, o que nos é agradável. E a gente está assim, né? É a síntese do homem moderno. Busca daquilo que lhe satisfaz. Ah, não está legal o meu gosto, não. Hoje o mercado é amplo, né? Alguém aperta por causa de uma coisa? Ah, não gostei, vou para aquele canto ali. É assim que a gente vive ao invés de pensar. Não dá para servir ao Senhor fazendo a minha vontade. Ele deixa claro aqui. Ele vai dizer da riqueza, porque a riqueza levava a um fim, o desejo do possuidor. A riqueza também era um Deus na vida dele, mas um Deus maior era Ele mesmo. Então que o Senhor, soberano Deus, possa reinar em nós. E que nós possamos estar sensíveis à sua vontade. Se eu faço pensando em mim, dificilmente o reino dos céus é o meu destino. Não é o meu eu, não é o que me traz. É a obra de Cristo na cruz. Nós estamos aqui porque um dia alguém morreu por nós. Ele tomou essa decisão. Pai, que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. Não é o que eu quero. Eu não vim para fazer o que quero. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Palavra de Jesus. E eu imagino quão grande foi essa decisão dele, cheio de glória e poder, vir coabitar na terra dos pecadores. Aí eu não quero abrir mão nem de 1 milímetro sequer do meu espaço, do meu eu, em prol do reino e do Senhor Jesus. É difícil. Então que nós possamos se esvaziar do nosso eu, abrir mão de nós mesmos, para que Deus, na sua plenitude de graça, tome conta do nosso ser. Possamos abrir mão de nós mesmos, porque só assim nós estaremos começando a caminhar na plena e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos,